Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me ouvem. Meu nome é Lilian. Eu gostaria de deixar o meu relato aqui neste canal. Eu fui adventista por 37 anos, saí da igreja adventista há quase 10 anos, vai completar 10 anos agora este ano de 2021. Tive um chamado do Senhor Jesus Cristo para sair da igreja adventista. Não estou revoltada, não estou com raiva, não há momento nenhum que eu queira ofender algum de meus irmãos, a minha família toda, paterna e materna, que ainda continuam na igreja adventista, mas eu preciso falar as verdades que nós vivemos lá dentro desta igreja, desta religião, que nos impõe tantos mandamentos de homem, né? A saber, de uma mulher, a profetisa Ellen G. White, onde são baseados todos, todos os fundamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Terra. Tudo é baseado no que ela escreveu e nos deixa em suas lições e em seus livros, que também são orientados como obrigatoriamente lermos. Faz parte do nosso voto batismal. Tenho aqui em minhas mãos meu certificado de batismo e nesse certificado diz que a gente, para se batizar, tem que falar que a Ellen G. White é a profetisa, é o espírito de profecia descrito em Apocalipse, e a gente tem que aceitar os escritos dela como inspirados, certo? Conheci o canal do pastor Martinez há poucos dias, não fui convidada por ele, não o conheço, moro no estado do Espírito Santo, nem sei de que igreja é o pastor Martinez. Então gostei muito dos vídeos deste canal, por isso me interessei, porque aqui nos vídeos onde o pastor Martinez tem postado a respeito das verdades sobre a Igreja Adventista, eu não discordo de nenhum desses fatos, muito pelo contrário. Quero acrescentar muitos outros fatos de que eu vivi quase 4 décadas lá dentro. Diga-se de passagem, Ellen G. White, inspirada mais tarde, vamos ver por quem, ela já previa que adventistas sairiam da igreja adventista do sétimo dia, denominada única e verdadeira igreja na terra, e sairiam da igreja adventista, ela diz, né, em uma de suas visões, que os adventistas sairiam para se tornar um dos nossos piores inimigos. Isso é uma profecia da Ellen G. White. Tem outros textos também que ela fala que falsos cristãos estavam introduzidos dentro da igreja verdadeira, a adventista, é claro, é a única verdadeira, né, na visão dela, e que esses adventistas infiltrados um dia sairiam da igreja e iriam se tornar inimigos e iriam cumprir a profecia que ela também fala sobre a sacudidura que vai vir sobre a igreja verdadeira. Nessa sacudidura que a Ellen G. White descreve em uma de suas visões, os falsos crentes que estariam lá dentro iria sacudir a igreja, né? Os bons crentes adventistas, os verdadeiros, ficariam e os falsos sairiam. Então, hoje, para a tristeza de toda a minha família, de tantos amigos por 4 décadas que ainda estão lá, eles pensam, vejam bem, eles pensam que eu estou cumprindo a profecia. O sangue de Jesus tem poder. Se você conhecesse o verdadeiro poder do sangue de Jesus, que pode te libertar, que pode te salvar, e se você conhecesse o poder real da cruz do Calvário, do sangue vertido naquela cruz do Calvário, do sacerdócio real, do Filho unigênito do nosso Deus, se você conhecesse realmente o poder deste sangue de Jesus, você nunca pensaria isso nem de mim e nem de qualquer um outro ser humano. O Senhor Jesus entregou a vida por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir de hoje, vou estar enviando vários áudios. Posso fazer vídeos também, sem contar, diante do temor do Senhor que eu tenho, nem uma mentira. Eu estou aqui para contar a verdade do que eu vivi durante 40 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. São fatos chocantes. E qual é a minha intenção? Estou brigando com a igreja? Estou querendo arrumar confusão?
Estou revoltada? Será que nessa idade, já estou com 47 anos, estou com raivinha, estou com birra? Não, meus irmãos. Em nome de Jesus, não é birra, não é raiva. É para que você não viva todas as pataquadas, todos os enganos, os engodos e as falsas visões que eu acreditei por tantos anos dentro dessa igreja, que sutilmente nos convida com lindos louvores a ler, a estudar, fazer os estudos bíblicos tão lindos, a assistir a programação da Rádio Novo Tempo e da TV Novo Tempo, tudo tão bonito, tudo tão mascarado, mas por dentro da religião, internamente, só quem é adventista de verdade sabe o que eu vou falar. Se você é adventista há alguns anos, nem lê os livros, não segue a doutrina, você já está na igreja errada. Porque você tem que professar, ler, crer e seguir a doutrina da Ellen G. White se você quer ser um adventista raiz de verdade. Para a honra e glória do Senhor, eu fui liberta, mas eu fui adventista de verdade. Então eu deixo aqui minha introdução, meu relato sobre tudo que eu vou falar, diante da presença do meu Deus, no temor do Senhor. E mais uma vez eu quero repetir, para os irmãos, né, que assistem esse canal também. Ontem eu vi muitos irmãos xingando, ofendendo o pastor Martinez, do qual, mais uma vez eu repito, nem conheço, mas ele tem falado só verdades neste canal dele, por isso que eu vou dar minha contribuição também. Xingando o pastor Martinez de cabeçudo, de cabeção, que coisa deselegante. Como chegaremos no céu assim? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como nós podemos estar na igreja adventista, guardar sábado, ou na batista, ou na católica, em qualquer igreja, chamando o nosso irmão de cabeção? Irmãos, eu quero dar a minha contribuição e que, para a honra e glória do Senhor Jesus, muitos sejam libertos, em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que saiam, que sejam libertos também pelo poder do sangue de Jesus, porque somente no poder do sangue nós conseguimos nos libertar de tanto engano. Sobre alimentação, eu gostaria de complementar. No acampamento adventista do Sétimo Dia, em Guarapari, no Espírito Santo, sempre foram servidas refeições muito boas, só que vegetarianas. Porque a doutrina da igreja prega que a reforma de saúde é a verdade. Se você não seguir, você não tem condições de subir ao céu, certo? Então, assim, os pastores, nós membros, todos que frequentamos a igreja, de segunda a sexta a gente come todas as alimentações descritas em Levíticos 11, como o povo de Israel lá do passado. Animais só com unhas fendidas e que ruminam, as aves só que têm as unhas repartidas, enfim, todas aquelas ordenanças de Levíticos 11. Durante a semana a gente come bife, aquele que não é vegetariano, come carne, toma seus refrigerantes, a não ser Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola tem cafeína e a cafeína, a Ellen G. White fala que é pecado. Você já parou para pensar, você adventista, já parou para pensar que não tem nenhuma citação na Bíblia sobre café? Foi Ellen G. White que inventou esse mandamento de 100 e poucos anos para cá. E os nossos outros irmãos todos, antes de Ellen G. White, vão todos morrer perdidos? Já morreram todos sem a salvação em Jesus Cristo por causa do café? Você já parou para analisar isso? Bem, vamos continuar. O café era proibido, então durante a semana toda a gente poderia comer aqueles alimentos todos. Se tivesse uma programação no acampamento adventista de Guarapari, no final de semana, por exemplo, uma reunião para jovens, para liderança, enfim, participei de muitas, a comida lá é vegetariana, sabia? Lá, sexta, sábado e domingo, você só come aqueles manjares lá adventistas, com glúten. São comidas boas, tá? Eu gosto muito de comida vegetariana também. Não como forma de doutrina, nem salvação, nem imposição de medo. Por gosto mesmo, porque é saboroso. Comer um bom glúten, estrogonofe de glúten, eu gostava. Amém. Lá, a hipocrisia é assim. Se come só comida vegetariana, sexta, sábado e domingo. Meus parentes faziam a comida lá. Não vou nem citar mais detalhes, mas assim, 40 anos de história, conheci a fundo, como a palma da minha mão, aquilo lá.
Então, a alimentação adventista é uma hipocrisia, porque muitos comem escondido para os irmãos da igreja não verem. Muitos comem, tomam Coca-Cola durante a semana e depois chega na igreja, chega numa reunião do sábado e esconde que tomou. Ninguém pode saber. Muitos tomam seu cafezinho escondido, mas por medo da Ellen G. White, não é medo de Jesus não, tá? Porque Jesus nunca te pediu isso. Por medo da Ellen G. White, você esconde aquele fato, como parentes meus escondem, né? Até hoje. E eu me lembro de uma situação que eu passei, nossa, de dezenas, milhares de situações que eu passei. Eu estava grávida da minha filha, da minha segunda e última filha, e eu morava numa cidade praiana, e ali na praia eu via puxadas de rede, né? E aí os pescadores vinham com aquela rede enorme e vinha aquele monte de peixinho. Porque os pescadores me viam grávida ali naquele ambiente, passeando à noite, às vezes assim na praia com meu esposo, eles falavam: senhora, a senhora quer alguns peixinhos desses para fritura? São pescadinhos, peixinhos bons de fritar. Aí eu assim, eu educada, né, falava assim: ah, sim, por favor, eu quero sim. Depois que os pescadores iam embora, eu pegava aquela sacola de peixe que eu ganhava, aquele monte de peixe. Muitas vezes eu e meu esposo desempregados, porque a gente não conseguia emprego que liberava o sábado. Então meu marido fazia bico, limpava quintal, trabalhava de ajudante pedreiro, capinava, fazia o que fosse, mesmo tendo estudo, ok? Mesmo tendo graduação, mas não se pode escolher emprego para quem é adventista. Ou você nasce rico e não passa fome, ou você é pobre e vive baldeando de emprego em emprego, guardando o sábado numa sofrência terrível. Quando os pescadores iam embora, seguindo a história, eu abria aquela sacola de peixes, jogava todos aqueles siris fora, camarão, muito camarão vinha misturado, jogava todos os camarões fora e ficava tentando identificar qual peixinho tinha escama, qual peixinho não tinha. A maioria das vezes eu enterrei a sacola e joguei fora tudo, deixei de comer e fui embora, às vezes chorando com fome. Eu era grávida, né? E na gravidez a gente tem vontade de comer coisas diferentes assim. Mas eu sempre falava: como posso eu não ser fiel ao meu Deus, que me ordenou a não comer nada e não seguir as ordenanças da minha igreja e da minha profeta, que é Ellen G. White, do qual eu leio os livros. Você é imposto a ler todos os livros dela? Sim. As literaturas de Ellen G. White, na minha época, há uns 10 anos atrás, uma coleção inteira era mais de R$ 2.000. Eu nunca tive condições de comprar toda, porque era muito cara a literatura. A Associação Adventista ganha rios de dinheiro com a venda dessas literaturas e das lições da Escola Sabatina também. De todo o assunto que Paulo, o apóstolo Paulo, descreveu na palavra do Senhor, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não passou na nossa mente ainda, Ellen G. White viu tudo, ela ouviu tudo. Ela é uma pessoa, assim, extremamente extraterrestre, ela já viu todas as coisas. Ellen G. White já até sentou na mesa com os salvos, já bateu papo com Jesus lá na mesa com os salvos, viu a alimentação, viu tudo na mesa, para você ter uma ideia. Então, de todas essas aberrações que a gente lê lá, você não pode negar que você é imposto isso para você todos os dias, sabe? Porque a lição da escola sabatina você tem que relatar sábado de manhã. Quantos estudaram 7 dias? Você tem que levantar a mão. Em público. Toda escola sabatina é assim. Se mudou, tem só 10 anos. Não vamos ser hipócritas. Se mudou alguma regra, se está afrouxado hoje, se está frouxa a doutrina adventista, não sejam hipócritas. Pelo menos admitam que era assim e vocês tiveram que afrouxar a doutrina. Todo sábado de manhã é feito contatos missionários. Depois a gente estuda a lição da escola sabatina. Nesses contatos você fala: membros de pessoas que você socorreu durante a semana, levanta a mão. Número de lições que você estudou durante a semana. Você fala 5, 7, aqueles que estudaram 7 dias, aqueles que estudaram 5 dias e assim por diante. Tudo é relatado, tudo é descrito. Tudo você tem que prestar contas. Mas o salário do pastor você nunca soube. 40 anos lá dentro eu nunca soube quanto um pastor ganha. Esse é um outro assunto que eu vou fazer no outro áudio, sobre o salário do pastor e os mistérios a respeito disso aí. Sobre a alimentação, quis dar uma pincelada a respeito de comidas e até hoje que meus amigos tão amados, minha família, meus queridos parentes estão lá ainda, estão sofrendo essa opressão. Mas nós somos
mecanicamente, radicalmente, eu não sei nem achar a palavra. Nós somos como que robôs, nós somos preparados para pensar de uma forma só. A graça de Jesus é uniforme, né? É multiforme. A graça de Jesus é multiforme graça. Tem várias formas. O Adventismo não, é uniforme. Você lê aquilo ali, você segue aquilo ali e nada te tira daquele foco, daquela mentalidade que só você vai ser salvo, só você tem o espírito de profecia, você estuda só aquelas lições, aquela literatura e você se reúne no sábado com gente que pensa igual você. Sua mente é totalmente focada nisso. É pior do que lavagem cerebral. É desse jeito que funciona o sistema.